Bom, então começamos aqui, pessoal. Repetindo, então, esse é o capítulo 2, tá? O nome do capítulo é Políticas Econômicas, do livro Mercado Financeiro, do Assaf Neto, tá? Editora Atlas. Tá? Esses são os slides do livro, então ele está bem fiel ao livro-texto para vocês poderem estudar e acompanharem de acordo com o que eu estou dando aqui. Tá? Esse capítulo, pessoal, a gente vai falar sobre política monetária, política fiscal, cambial. Tá? E isso aqui eu não vou entrar muito no assunto, porque vocês já provavelmente viram em outra matéria. Isso aqui não é bem foco do que a gente do programa dessa disciplina, tá? Mas fica uma leitura para vocês, depois, que eu acho que é uma leitura importante vocês fazerem. Mas o meu foco vai ser aqui nessa parte 1, 2 e 3. Então, pessoal, quais são as políticas econômicas que o governo ele pode adotar? Ele pode adotar aqui para a gente a política monetária, que a gente vai ver, está associada à moeda. Ele pode adotar a política fiscal, está associada às arrecadações e gastos do governo. Ele tem a política cambial para estar gerenciando, está associada ao câmbio, ao valor da moeda comparativamente com outras moedas, mais especificamente aqui o dólar, que é a moeda que a gente tem como referência, e a política de rendas, que isso aqui a gente não vai entrar muito aqui, mas política de rendas é política de incentivo de aumento de renda da população. Tá? Para que ele faz essas políticas? Ele faz isso para quê? Para buscar o pleno emprego, ou garantir que haja o máximo possível de pessoas em fase ativa, idade ativa, ou que estão procurando emprego, que estejam, né, a população economicamente ativa esteja o máximo possível empregada. Ele faz isso também para buscar, ou deveria fazer, para buscar uma distribuição de renda da população mais equânime. Esse é um dos problemas do Brasil. A renda, a riqueza é muito concentrada na mão de uma parte pequena da população. Ele faz isso também para buscar estabilidade de preços, ou seja, menos inflação, e também para buscar crescimento econômico e desenvolvimento econômico, que é o que todo mundo quer. Vamos começar primeiro aqui, pessoal, a falar sobre política monetária. O que a política monetária faz? Ela enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, títulos públicos e taxas de juros, modificando o custo e o nível de oferta de crédito. Essa política é executada pelo Bacen, pelo Banco Central, que é a instituição do governo que tem esse papel de administrar política monetária. Então, o Bacen ele possui os poderes e competências próprios para controlar a quantidade de moeda da economia. Lembrando, pessoal, aqui está lá no primeiro capítulo, a quantidade de moeda, a gente não está falando é só dinheiro vivo, não, tá? Muito menos moedinha, né? Não é isso. A gente está falando aqui moeda em circulação sobre as diferentes manifestações que ela pode ter. Tá? Isso vai ficar mais claro para vocês. Mas lembrem, lá do capítulo 1, que vocês estudaram e estão estudando, os tipos de moeda que a gente tem, os agregados econômicos que a gente tem. Então, a moeda que está em circulação, imposta à população, a moeda que está retida nos bancos, e assim por diante. Vamos pensar na moeda num conceito mais amplo. E como, pessoal, que o Banco Central, quais são os instrumentos que ele tem para controle monetário, para gestão da política monetária dele?
Ele tem o recolhimento de compulsórios. Eu vou explicar cada um desses aqui, pessoal. Ele tem as operações de mercado aberto, ele tem o redesconto bancário e ele tem os empréstimos de liquidez. O que é cada um desses itens aqui? Quando ele faz recolhimento de compulsórios, o que são compulsórios, pessoal? Imagina o seguinte, que vocês têm uma conta aberta em um banco comercial, qualquer banco aí comum do dia a dia de vocês, que vocês conhecem. Exemplo, Banco Itaú, tá? Mas poderia ser o Bradesco, poderia ser o Banco do Brasil, poderia ser o Santander, qualquer um da preferência de vocês, qualquer um desses bancos comerciais que vocês estão acostumados a lidar e que fazem parte do dia a dia de vocês. Então, vamos pensar numa situação em que vocês vão no banco e depositam o dinheiro de vocês na conta corrente. Ou vocês recebam o salário de vocês na empresa onde vocês trabalham, vai lá e deposita no dia 5 o salário de vocês, na conta corrente de vocês. Tá? O que o banco faz? Esse banco que vocês têm conta faz? Ele olha para aquela conta, aquele dinheiro está ali parado na conta, e ele pensa da seguinte forma: fulano depositou esse dinheiro aqui na conta, mas a chance dele vir sacar esse dinheiro amanhã, ou nos próximos dias, ou no curto prazo, é pequena. Tá? Ou parte disso, desse dinheiro que está aqui, ele não vai sacar agora de imediato, vai ficar aí na conta dele. Então, o que o banco faz? Ele olha para aquele dinheiro parado, ele fala, vou emprestar esse dinheiro para alguém. Tá? Então, ele pega esse dinheiro que vocês depositaram na conta corrente e ele empresta para um terceiro. Tá? E isso, desde lá da Idade Antiga, Idade Média, isso é a origem, a história da formação dos bancos é essa. São pessoas que vão ao banco, né? Antigamente não tinha essa entidade banco, estou falando lá atrás, quando começou, mas o banqueiro, como é que era? Ele era uma pessoa que guardava o dinheiro dos outros. Né? A pessoa ia viajar ou precisava de segurança, guardar o dinheiro com alguém que desse segurança para aquele dinheiro ali, para não perder aquele dinheiro, não ser assaltado. Eles confiavam aquele dinheiro para uma pessoa que se tornou banqueiro. E essa pessoa, o que ela fazia? Ela ia lá, emitia um recibo, tá? Dizendo para. Então, eu peguei um papel aqui, mas saiu. Bom, feliz Dia das Crianças para vocês atrasar, tá, pessoal? Estou vendo aqui. Isso aqui é o cartão dos meus meninos aqui, mas era feliz Dia das Crianças para vocês aí, tá, pessoal? Atrasado aí. Oi, gente. Desculpa, eu queria falar que isso aqui era um recibo, né, para exemplificar, mas eu acho que valeu a intenção. Feliz Dia das Crianças para todo mundo, tá? Dá uns 5 pontos aí, de Dia das Crianças. 5 pontos Dia das Crianças, né? Tá joia, tá combinado aqui. Mas então, pessoal, ele ia lá e emitia um recibo, né, um papel, dizendo o seguinte: olha, fulano deixou esse dinheiro comigo aqui. E esse dinheiro está em minha posse, e essa pessoa, na hora que vier buscar esse dinheiro, me apresenta esse papelzinho aqui, que eu entrego o dinheiro para ela. Me apresenta esse recibo, eu entrego o dinheiro para ela. Tá? E aí, esses banqueiros lá atrás também perceberam que boa parte daquelas pessoas não iam buscar aquele dinheiro imediato. Elas queriam que aquele dinheiro ficasse ali por um bom tempo, né, passando de pai para filho e assim por diante. Então, elas sacaram, esses banqueiros entenderam
né, tiveram a sacada que aquele dinheiro, ele não precisava guardar aquele dinheiro todo. Elas poderiam reemprestar aquele dinheiro para outras pessoas e ganhar dinheiro em cima disso, cobrar juros por conta disso. Tá? Que na época era até pecado, né? Cobrar juros era uma coisa absurda, né? Pecado. Hoje em dia é pecado não cobrar, né? Mas esse é o surgimento dos bancos, essa é a história do surgimento dos bancos e essa lógica perdura até hoje. A gente vai e deposita o dinheiro na conta e o banco vai e reempresta aquele dinheiro, empresta aquele dinheiro para uma pessoa cobrando juros por aquele dinheiro que está emprestado. E eu estou contando essa historinha para vocês, pessoal, porque isso tem um efeito poderosíssimo sobre a política monetária. Na aula anterior, a gente falou como é que o banco, como é que o país emite moeda. Como é que ele emite moeda? É basicamente o Banco Central, que tem esse poder também no país de emitir moeda, ele manda uma gráfica, que é uma gráfica que o país tem, que é a Casa da Moeda, tá? Emitir moeda. Ele só faz isso, ele chega lá, Casa da Moeda, que até o governo queria privatizar, né? Está numa das listas de privatização do governo, a Casa da Moeda, que é uma gráfica, né? Nada mais que isso. O pessoal às vezes fica com essa coisa, vai privatizar o dinheiro do país? Não, bobagem. Nada. Se privatizar nesse caso, ninguém fica preocupado. Isso é uma gráfica. Se podia ser uma gráfica do governo, uma gráfica de terceiros que simplesmente pega e imprime moeda. Obviamente com todos os controles do governo e tudo mais, né? Mas lá, aquele filme, lá, aquela série A Casa de Papel mostra isso, né? O pessoal, né, assalta a Casa da Moeda lá da Espanha exatamente para começar a imprimir moeda e roubar moeda, né? Roubar dinheiro. Mas o que acontece? A gente viu lá atrás que o Banco Central tem esse poder de imprimir moeda. Porém, pessoal, o Banco Central ele não é o único agente financeiro ou agente no país que tem o poder de emitir dinheiro. Ele tem o poder de imprimir moeda, tá? É o único que tem. Mas emitir dinheiro em circulação, não. Os bancos comerciais também fazem isso. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso por meio dessa historinha que eu contei para vocês aqui agora. Toda vez, pessoal, que vocês deixam dinheiro lá no banco, depositam, e o banco pega aquele dinheiro e empresta para um terceiro, o efeito que ele tem sobre a economia é como se ele estivesse criando mais dinheiro, como se ele estivesse colocando mais dinheiro em circulação. Tá? Por quê? O Ricardo, eu fui lá e depositei o dinheiro no banco. Ele foi lá e pegou parte desse dinheiro, por exemplo, 50%, ele emprestou para uma outra pessoa. Tá? Então, eu, Ricardo, eu penso o seguinte, não, 100% do meu dinheiro está lá, parado no banco. Só que metade desse dinheiro não está lá parado no banco mais. Está emprestado por uma outra pessoa. Então, o que o banco fez? É como se ele tivesse aumentado em 50% o dinheiro em circulação. O meu dinheiro que eu coloquei lá, está lá, né? Em tese está lá, só que eu não vou buscar, né? E uma outra pessoa pegou metade dele e está usando. Então, os bancos comerciais têm esse efeito multiplicador do dinheiro. Tá? E aí, pessoal, onde que entra o recolhimento dos compulsórios aqui? O recolhimento dos compulsórios, pessoal, ele entra como uma política monetária, um instrumento de controle monetário, feito pelo Banco Central, para quê? Para controlar esse poder que os bancos comerciais têm. Por quê? Senão eles ficam, né, emprestando, aquilo vira uma bola de neve e, na prática, é como se tivesse o governo, o Banco Central, tivesse injetando moeda, cada vez mais moeda na economia. Esse é o efeito que tem. Esse poder esse poder multiplicador que os bancos comerciais têm.
Entendeu? E aí, o que o Banco Central faz para evitar que isso aconteça? Ele chega para os bancos comerciais e fala: bancos comerciais, vocês têm que recolher parte desses depósitos que a população faz na conta corrente de vocês, você tem que recolher isso compulsoriamente, obrigatoriamente, daí vem esse nome, tá, de recolhimentos de compulsórios. Você tem que recolher esse dinheiro em uma conta corrente que é sua no Banco Central. Tá? Então, o Banco Central ele é como se fosse o banco dos bancos. Cada banco tem uma conta, igual a gente tem uma conta corrente nos bancos, cada banco também tem uma conta corrente no Banco Central. Que eles têm que, compulsoriamente, que obrigatoriamente, a recolher parte do dinheiro que as pessoas, empresas, a população da forma geral, depositam na conta corrente dos bancos comerciais. Então, o Itaú, né, esse caso que eu dei, né, vocês ou eu, fomos lá e depositamos dinheiro no Itaú, recebemos nosso salário. Parte desse dinheiro que a gente depositou, o Itaú tem que redepositar, tem que recolher compulsoriamente no Banco Central. Ou seja, o que o Banco Central está fazendo com isso? Está evitando que o banco empreste parte desse dinheiro que eu depositei na conta corrente. Então, com isso, o banco controla esse poder, o Banco Central controla o poder que esses bancos comerciais têm de ficar emitindo moeda. Ok, pessoal? Isso aqui é o que a gente chama de compulsórios, de recolhimentos ou depósitos compulsórios. Professor, Tá? Oi. só uma dúvida. No caso dos recolhimentos compulsórios, o Banco Central ele vai regulando a quantidade que tem que ser depositada de acordo com a necessidade do momento, assim ele vai ajustando? Exatamente. Aí é o ponto, né? Como é que isso entra como política monetária? Tá? Ó, quando a inflação está muito alta, tá? Como é que o Banco Central pode adotar os compulsórios, recolhimentos compulsórios, para segurar a inflação? Ele pode fazer outras coisas também, né? Mas uma delas é mexer nesse compulsório. O que ele faz? Ele chega para os bancos e fala: suponha que a inflação está muito alta, tá? Ele chega para os bancos e fala o seguinte: ó, agora vocês vão ter que aumentar o compulsório que vocês fazem. Vocês vão ter que recolher mais dinheiro no Banco Central. Então, na prática, o que ele está fazendo? Ele está deixando menos dinheiro disponível para os bancos emprestarem. Consequentemente, aí pensando, lei de oferta e de demanda, se tem menos dinheiro disponível, o dinheiro vai ficar mais caro. Né? Ou seja, os bancos vão cobrar um juros maior para emprestar o dinheiro, porque eles estão com pouco dinheiro disponível. A demanda por dinheiro aumenta e o juro sobe. Então, os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar. Consequentemente, a taxa de juros sobe. E aí, o que acontece? A inflação ele vai dosando, o Banco Central vai calibrando a inflação com isso. Né? A inflação vai diminuir, vai arrefecer com isso, porque tem menos dinheiro, o dinheiro desvaloriza menos. E inflação nada mais é do que a desvalorização do dinheiro. Tá? É o excesso de oferta de moeda, uma das formas de inflação, o excesso de oferta de moeda na economia. Tá, gente, de áudio, por favor. Tá entendido como é que ele faz isso? Então, ele dosa, né? Do outro lado, suponha, por exemplo, que a inflação esteja muito baixa, igual aconteceu, né? Esse primeiro semestre todo no país, a economia muito parada por causa da crise do Covid e tudo mais. O Banco Central vai lá e reduz o compulsório dos bancos. Ele fala: ó, bancos, vocês podem depositar menos compulsório na conta do Banco Central. Ou seja, o que ele está dizendo para os bancos? Bancos podem emprestar mais dinheiro
vai ficar mais dinheiro disponível para vocês emprestarem para a população. Consequentemente, se os bancos vão ofertar mais, o juro vai cair. Né? A moeda está mais abundante, está mais disponível para os bancos, eles vão emprestar mais. Você vai ter mais oferta de moeda na economia, o juro cai. Tá? Sob o risco de você ter alguma inflação, né? Porque você vai ter mais uma moeda circulando. Né? Nesse momento, agora, é um risco muito controlado, porque a inflação está muito baixa. Agora, se ele perceber que a inflação começa a crescer demais, saindo do controle, ele vai lá e aumenta o compulsório. É um elemento de política monetária que o Banco Central tem. Tá? Um dos. Tá? Eu vou explicar os outros, mas esse é um dos instrumentos. É exatamente esse controle. Tá? Mais ou menos compulsório que ele exige dos bancos. Tudo bem, Beleza, pessoal? valeu. Valeu? Beleza? Pessoal, alguém não entendeu? Dúvidas? Como é que está aqui? Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou caminhar aqui então, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, me interrompem e fiquem à vontade. Então, aqui, olha, como política monetária, esses outros aqui eu vou comentando, tá? À medida que eu vou passando os slides, eu vou comentar cada um desses aqui com vocês. Mas eu vou passar aqui para não ficar muito slide aqui sem a gente ir passando. Então, ó, como política monetária, a gente pode ter uma política expansionista, que é aquela que eleva a liquidez da economia, injetando maior volume de recursos nos mercados e elevando, em consequência, os meios de pagamento. Tá? Então, exemplo de política monetária expansionista é isso que eu acabei de falar. É o governo reduzindo os depósitos compulsórios dos bancos. Então, os bancos vão ficar com mais dinheiro em caixa, ou seja, mais dinheiro disponível para emprestar. Tá? Com mais dinheiro emprestando, vai ter mais dinheiro disponível para a população e aí o governo vai expandir a moeda que tem nos meios de circulação. Num primeiro momento, no curto prazo, mais moeda significa as pessoas, né, tendo mais dinheiro em circulação, as pessoas vão comprar mais, os bancos vão emprestar mais, as empresas vão ter mais dinheiro disponível. E aí, aquilo ali no curto prazo faz com que a economia ela cresça no curto prazo. É mais dinheiro que está circulando no curto prazo. No longo prazo, se você tiver uma política expansionista muito grande, você pode ter uma inflação muito grande, que aí pode ter o efeito lá na frente contrário. Né? Muita inflação pode fazer com que a economia pare de crescer. Um excesso, um aumento excessivo de inflação. Tá? Mas no curto prazo a gente vê isso. Aumenta a oferta de moeda, consequentemente, você vai ter mais consumo e mais investimento. Tá? Bom, pessoal, e ele pode ter também uma política monetária restritiva, que é o contrário do que eu falei agora. As autoridades monetárias promovem redução dos meios de pagamento da economia, retraindo a demanda agregada, consumo, investimento e atividade econômica. Então, uma das maneiras de ter política monetária restritiva é o quê? O Banco Central aumentar o depósito compulsório. Ou seja, os bancos vão ter que colocar mais dinheiro na conta que eles têm no Banco Central, vai sobrar menos dinheiro para eles emprestarem. Consequentemente, vai ter menos dinheiro disponível para a população, a oferta de moeda cai, o dinheiro fica mais caro, consequentemente, você vai ter menos consumo, porque vai ter menos dinheiro na mão das pessoas e menos investimento por parte das empresas. A economia, ela desaquece e a inflação cai. Tá? Beleza, gente? Tudo bem? Então, a gente tem política monetária expansionista e política monetária restritiva. Tá? A política monetária expansionista, ela se aplica para dinamizar o consumo e o investimento agregados, quando o governo está precisando de dar um grau, está dando a aquecer a economia. O investimento, o consumo.
com reflexos positivos sobre a expansão da atividade econômica e aplica-se isso em momentos de retração econômica, como está acontecendo agora, por exemplo. Tá? A atividade econômica, por causa aí do Covid, está muito baixa, o governo foi lá e injetou moeda no mercado. Né? Um dos instrumentos é exatamente esse que eu estou comentando. É a redução do compulsório. E a política monetária restritiva visa a restringir a oferta de crédito e elevar seu custo de forma que se adequem o consumo e o investimento agregados à oferta monetária da economia. Quando ele está vendo que a economia está muito aquecida e aí tem risco de inflação, ele vai lá e mete o pé na freio, tá? Restringindo o consumo de moeda e a oferta de crédito e custo, aumentando o custo da moeda, consequentemente, consumo e investimentos caem. Beleza, gente? Então, aqui, pessoal, o que eu falei para a gente resumir aqui. Os recolhimentos compulsórios, o que são? É um percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos comerciais, que deve ser alocado à disposição do Banco Central. É um instrumento de controle monetário que atua sob os meios de pagamento por meio do multiplicador bancário, que eu expliquei para vocês aqui. O banco, na hora que ele empresta o dinheiro para depositar na conta dele, ele tem um papel de multiplicação do efeito da moeda, um efeito multiplicador da moeda. O recolhimento dos compulsórios pode incidir sobre depósito à vista e sobre os diferentes tipos de depósito a prazo. A alteração das taxas de recolhimento do compulsório determina a expansão ou a retração da atividade econômica. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, vamos ver aqui, olha, vamos ver aqui, olha, vou jogar no Google aqui, vamos ver como é que está o depósito compulsório atualmente aqui, se o Banco Central, quando que ele fez isso, a última vez, tá? Vamos dar uma olhada aqui, como é que estão os compulsórios atualmente, o compulsório, tá? Vocês estão vendo aqui meu Google, gente? Está aparecendo para você, gente? Qual o valor? Vamos ver aqui, se a gente consegue alguma notícia que fala disso aqui. Qual o valor do depósito compulsório no Brasil? Tá aí, ó. Tá aparecendo para vocês, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, nesse blog aqui, ó. Vamos ver se ele está atualizado. 3 de janeiro de 2020. Ih, tá não. Esse aqui tá antigo. Tá? Vamos ver aqui, olha, se na Suno aqui tá atualizado. Aqui, ó, esse tá 26/6. Não sei se está valendo atualmente ou não. Mas aqui, ó, tá aparecendo para vocês, né? Aqui, ó. O Banco Central reduz o depósito compulsório dos bancos de 33% para 31%. Tá? Aqui na Suno aqui, né, que é uma empresa de research. Não, tá 2019, ih, tá antigo, antigão, né? Qual o depósito compulsório no Brasil? Vamos ver aqui. Talvez era melhor pegar esse Banco Central e ir direto lá para estar. Vamos ver se está mais atualizado. Se não tiver, a gente tenta aqui no Banco Central. Não, aqui está conceitual, né? Beleza. Vamos ver a folha aqui. Ó, em 16 de março, ele caiu de 31 para 25. Vamos ver se está aqui da folha, que está atualizado. Quanto que é essa notícia aqui? Banco Central autoriza o uso de 40% do depósito compulsório. Vamos ver se essa data aqui. Não estou vendo data aqui dessa notícia aqui. De março, né? Não, estava em cima ali. Você viu aí? Onde que está? Eu não vi aqui a data da notícia. Ah, tá, 10 de março aqui, né? Eu estou procurando coisa pequenininha.
Tá, mas em 10 de março aqui estava em 40%, tá vendo? Tá? O depósito 60, né? O uso dos bancos em 40, né? Se eu entrar aqui no Banco Central, com um pouquinho de paciência aqui, ó, tá? Vai aparecer lá. Não quero é só dar aula fuçando aqui site, né? Navegando. Vamos ver Bacen aqui se aparece. Mas depois vocês olham com calma. Vamos ver o Bacen aqui. Mas depois vocês olham. Não quero ficar... Ó, depósito compulsório, Bacen, 2020. Como tem outros sites que acabam sendo mais pesquisados, o Google coloca lá em cima, né? Mas é só procurar aqui que vocês vão achar. O Bacen, Banco Central. Vamos lá aqui. Depois, quem quiser, vamos ver. Vou tentar a última vez aqui. Se não der, eu continuo, tá? A aula. E aí fica, quem quiser, pesquisa. Esse tem aqui um. Vou colocar aqui. Compulsório. Ó, recolhimentos compulsórios. Esse aqui está quente aqui, né? No Banco Central. Vamos ver. Parte do valor. Aqui, ó. Quando uma pessoa vai ao banco, realiza a historinha que eu contei com vocês. Parte do valor é recolhido pela instituição na forma de depósito compulsório. Recolhimento é mais um dos mecanismos que o Banco Central tem para manutenção da estabilidade financeira, combate à inflação, papapá. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Um mês ele não está falando, né? Tá, mas vocês olham com calma lá, tá, gente? Só entrar aqui no site do Bacen vai ter essa informação. Eu não vou ficar aqui muito tempo, a gente não perder a aula. Tá? Mas o caminho das pedras está aqui. Entra no Bacen que vocês vão ver. Quem tiver curiosidade aqui de ver como é que está o compulsório. Tá? Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Então, a taxa, está aparecendo o slide para vocês, pessoal? Voltou a aparecer e eu voltei para o meu slide, tá? Sim, Sim, voltou. tô parecendo. Então tá ótimo. Então, a alteração das taxas de compulsório determina a expansão ou retração da atividade econômica. Bom, a outra operação que ele tem é um segundo instrumento de política monetária que o Banco Central tem, aqui, ó. Já falamos do compulsório, e agora eu vou falar das operações de mercado aberto. O que são as operações de mercado aberto? É o governo, ele vendendo títulos no mercado. Quando eu falo em vender títulos no mercado, pessoal, ele vender, né, papéis que ele tem, tá? Ele colocando títulos no mercado, em troca por dinheiro. Então, são títulos públicos que o governo coloca no mercado. Exemplo, vocês já ouviram falar aí do Tesouro Direto. Né? Acho que a maioria de vocês conhece aí, sabe o que se não investe, pelo menos sabe o que é o Tesouro Direto. São títulos públicos que qualquer um de nós pode ir lá e comprar. Né? Eu compro o título do Tesouro Direto para quê? Para ganhar juros em cima do título. Não é isso? Vão investir, investe no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto dá mais que a poupança. Essas coisas que vocês ouvem falar no dia a dia. O Tesouro Direto é um título público, que é o governo falando para o país, para a população, para as empresas. Olha, fulano, me empresta dinheiro aqui, que, por exemplo, eu te pago ele a taxa de juros de 4,2% ao ano, mais a inflação, mais o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo.
Então, você vai lá, por exemplo, você vai lá e compra R$ 1.000 em Tesouro Direto. Tá? As diferentes modalidades do Tesouro Direto. Vou pegar esse aí, por exemplo. Tá? 4,2% ao ano, com vencimento em 2025, por exemplo. Tá? Esse até nem vai ter. Vamos pôr o 2055, 4,2% ao ano. Tá? Mais IPCA. O que é que o governo está falando? Fulano, você me empresta esse dinheiro aqui e eu te garanto, tá? Eu vou te pagar um juro por ele de 4,2% ao ano, além da inflação, todo ano até 2055, por exemplo. Tá? Esse é um exemplo de um título lá do Tesouro Direto. Então, quando eu empresto, quando eu compro o papel do Tesouro Direto, ou invisto no Tesouro Direto, na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando o dinheiro que eu tenho para o governo, a troco de uma rentabilidade, de uma taxa de juros. Tá? Agora, como é que isso funciona, pessoal? É como política monetária. Quando o governo ele troca um título desse, um papel desse, né, um compromisso desse, de pagamento de juro lá na frente, né? Quando eu compro um título desse do governo, o governo está tirando dinheiro em circulação, porque ele pegou meu dinheiro. Não é? Ele pegou meu dinheiro e me deu um papel, um documento, né, que hoje nem tem isso mais físico, né? Isso é um registro lá no site da corretora ou no site do Tesouro Direto de que o governo me deve aquilo ali. Mas o governo, o que ele fez? Ele tirou o dinheiro da minha mão e ele pegou esse dinheiro e está com ele. E ele promete eu pagar lá na frente, me devolver aquele dinheiro lá na frente, corrigido de inflação, com juros e correção monetária. Mas o que ele fez na prática aqui que tem a ver com, que é um instrumento de política monetária, pessoal? Ele tirou dinheiro de circulação. Ele pegou meu dinheiro. Né? Ele não roubou meu dinheiro, mas ele pegou meu dinheiro em troca de um papel. E quando ele faz isso, ele tira dinheiro de circulação da economia. Entende? Então, isso é um instrumento de política monetária. Ele vai lá e começa a vender títulos públicos no mercado. Que na prática, o que ele é? No mercado aberto, né? No mercado de capitais. Ele troca dinheiro por título público, por promessa de devolução com correção monetária e de pagamento de juros. Então, isso são as operações em mercado aberto. É o governo emitindo esses títulos e trocando esses títulos por dinheiro. Ele, na prática, ele recolhe dinheiro que tem na economia. Ele tira dinheiro que tem na economia. E quando ele faz isso, pessoal, ele enxuga, ele utiliza isso como um instrumento para enxugar o dinheiro que está circulando na economia. E aí, ele tirando o dinheiro, o excesso de dinheiro, ou uma quantidade de dinheiro da economia, o que acontece? Você vai ter menos dinheiro circulando, ou seja, você vai ter menos moeda em circulação. Como você tem menos moeda em circulação, você vai ter, ele vai provocar uma escassez de moeda na economia, consequentemente, o valor da moeda sobe. Tá? O valor da moeda subindo é o que vocês vão falar, o real valorizou. O real vai valorizar nesse caso. Consequentemente, a inflação vai diminuir. A inflação nada mais é do que uma desvalorização da moeda. Nesse caso, ele provoca uma valorização da moeda. E com isso, a inflação diminui. Ok? Então, quando vocês veem o governo falar a taxa Selic aumentou, a taxa Selic diminuiu, ele está fazendo isso. Ele está colocando mais títulos públicos no mercado, pagando o valor Selic, tá? Ou ele está reduzindo o
a quantidade de títulos públicos remunerados a determinada taxa, que é a taxa Selic, que está circulando no mercado. Tá? Quando ele aumenta a taxa Selic, o que ele fez? Ele injetou título público no mercado, pagando um juro mais alto. E recolheu dinheiro no mercado. Quando ele reduz a taxa Selic, o que ele faz? Ele pega esses papéis para ele recompra esses papéis, tá? E na hora que ele recompra esses papéis, ele injeta dinheiro no mercado. Que é o que ele está fazendo, né, nesses últimos tempos aí, esse ano, né? Quando vocês viram que a taxa Selic chegou a 2%, isso não é um botãozinho que ele aperta, né? Ou ele levanta um cartaz assim, gente, a Selic agora é 2%. Não, não é isso. O que ele está fazendo? Ele está recomprando títulos. Ele compra os títulos no mercado e joga moeda. Consequentemente, aqueles títulos vão desvalorizar. Ou então, ele lança novos papéis no mercado a uma taxa menor, a uma taxa de juros menor. Ele fala assim, gente, eu estou pagando a 3% antigamente, agora eu estou lançando papéis no mercado pagando só 2%. Aí a taxa Selic cai. É isso que vocês ouvem falar, né? A taxa Selic caiu. É exatamente com essa operação a mercado aberto de recompra de títulos públicos ou então emissão e venda de novos títulos públicos, né, a uma taxa menor de juros ou uma taxa maior. Tá? Consequentemente, se ele caiu a Selic, então, repetindo, o que acontece? Ele vai dar um grau na economia. É como se ele estivesse colocando mais moeda na economia. Se ele coloca mais moeda na economia, mais dinheiro circulando, mais dinheiro na mão das pessoas, empresas, dinheiro disponível para empréstimos, o dinheiro fica mais barato, a economia tende a aquecer. É por isso que a taxa Selic está tão baixa atualmente, 2%, porque está precisando de aquecer a economia, né? A gente teve uma recessão fortíssima aí esse ano por causa do coronavírus, um país que já vinha numa crise, né, desde lá de 2015. Quando ele quer dar um freio na economia, a economia está muito aquecida, e isso está impactando os níveis de inflação, o que ele faz? Ele aumenta a Selic. Ele aumenta a taxa de juros. Ele joga mais títulos públicos no mercado, pagando um juro maior e tira a moeda do mercado. Tá? Aí a Selic sobe, o dinheiro fica mais caro, a oferta de dinheiro na economia diminui, consequentemente, empresas e pessoas consomem e investem menos, porque o dinheiro está mais caro. Ok? Então, pessoal, as operações em mercado aberto, elas funcionam como instrumento ágil de política monetária para melhorar o fluxo monetário da economia e influenciar os níveis de taxas de juros a curto prazo. É isso que eu acabei de falar com vocês aqui. Fundamentam-se na compra e venda de títulos da dívida pública no mercado, processados pelo Banco Central na qualidade de agente monetário do governo. Então, exatamente, o governo, o Bacen aí, colocando título público no mercado ou retirando público do mercado. Com isso, ele influencia na taxa de juros e na quantidade de moeda em circulação. Para reduzir os meios de pagamento e aumentar os juros, o governo emite e coloca novos títulos da dívida em circulação. Tá? Ok? Então, se ele quer aumentar a moeda, os meios de pagamento, ele resgata títulos. Ele tira os títulos do mercado e troca esses títulos por moeda. Se ele quer reduzir os meios de pagamento, o que ele faz? Ele tira a moeda do mercado em troca de títulos públicos, colocando novos títulos da dívida em circulação. Beleza, pessoal? Entendido? Tranquilo? Então, caminhando aqui, ó, outro slide.
Os principais objetivos possíveis de serem alcançados com operações de mercado aberto são quais? O controle diário de oferta de moeda, adequando a liquidez da economia à programação monetária do governo. Então, ele aumenta ou diminui a quantidade de moeda circulando, a liquidez da moeda na economia. Ele manipula as taxas de juros de curto prazo, né? Com isso, ele consegue, com taxas de juros mais altas, ele consegue arrefecer a economia. E se o nível de economia está mais baixo, ele consegue colocar mais moeda na economia, conseguindo aquecer a economia. Com isso, ele também, né, ele dá permissão às instituições de utilizarem suas disponibilidades monetárias ociosas em diversas operações de curtíssimo prazo, né, com a taxa de juros mais baixa, significa na prática o quê? Os bancos desestimulados a pegar o dinheiro que eles têm disponíveis e a emprestar para o governo. Porque se a taxa de juros está alta, o banco, o que ele vai fazer? Não, eu vou pegar e vou emprestar esse dinheiro para o governo. Tá? Para que eu vou emprestar para um terceiro? Eu vou emprestar por um valor mais alto que eu empresto para o governo, que via de regra é o melhor pagador que eu posso ter, a melhor entidade que eu possa emprestar o dinheiro. Então, um banco, ele sempre pensa nisso, né? Ou a gente também, né? Não é só banco. Mas se você tiver um dinheiro disponível, e aí você olha, se eu emprestar esse dinheiro para o governo a uma taxa de juros, por exemplo, de 2%, que está agora, né? A Selic de 2%, para eu emprestar para qualquer outra pessoa, eu vou cobrar mais de 2%. Por quê? Para ganhar 2% ao ano, eu tenho um governo. Não é assim? Então, quando o governo ele aumenta muito a taxa de juros, ele vai dizer para os agentes econômicos, para as instituições financeiras ou qualquer indivíduo, vai falar o seguinte: olha, a taxa de juros está muito alta, você vai emprestar dinheiro para mim. Primeiro para mim, né? Depois para as outras pessoas, que eu estou pagando mais caro por esse dinheiro. Você vai ser estimulado a emprestar para mim primeiro. Tá? Agora, quando ele cai muito a taxa de juros, como está acontecendo agora, taxa de juros de 2%, as instituições vão ficar menos motivadas a emprestar para o governo, porque o governo está pagando pouco. Isso, então, estimula a um banco, por exemplo, né, ou qualquer indivíduo, né, que tenha dinheiro a emprestar para o governo, mas vamos pegar no exemplo de um banco aqui, tá, para ficar coerente aqui com esse bullet aqui, ó, com essa linha aqui, olha, essas duas aqui, olha. O que é que o governo faz? Ele vai desestimular ou ele vai estimular um banco a emprestar mais dinheiro para outras pessoas, a correr mais risco, a emprestar mais dinheiro para a população, para as empresas, porque o governo está pagando pouco para os bancos para emprestar dinheiro para ele. Então o banco fala, 2% é muito pouco, eu vou ter que correr mais risco, eu vou ter que emprestar dinheiro para uma empresa, para uma pessoa física, vou correr mais risco. Mas em troca, eu tenho uma perspectiva de ganhar mais do que 2%, que é agora o que o governo está pagando. Então, quando o governo faz isso, o Banco Central faz isso, ele dá uma permissão, dá um estímulo para que instituições financeiras, empresas ou pessoas físicas emprestem mais entre si. Tá? E isso faz com que também tenha mais dinheiro em circulação. Ok, pessoal?
Essas são as operações que o governo faz no mercado aberto. Tá? Agora aqui, olha, criação de liquidez para os títulos públicos, onde que a gente vê isso? Não sei se vocês já viram, o Tesouro Direto você pode comprar e vender todo dia que vocês quiserem. Você tem um Tesouro Direto, um título do Tesouro Direto. Você pode chegar lá e vender ele hoje, né? Ou amanhã, né? Você vende ele o tempo todo. Por quê? Porque o governo dá garantia de que na hora que você for vender, ele vai comprar aquele papel. Obviamente, é o valor de mercado, né? É o valor daquele dia ali. Quanto que aquele papel estiver valendo naquele dia. Mas o que eu falei com vocês, eu comprei um título Tesouro Direto vencendo em 2035. Eu não preciso esperar 2035 para receber o dinheiro de volta. Se eu precisar dele amanhã, eu vou lá e vendo. E o próprio governo recompra aquele papel. Obviamente, pode ser um valor mais barato ou um valor mais caro. Vai a depender do dia, né, que eu estiver vendendo. Um valor mais caro ou mais barato do que eu comprei. Mas o governo ele dá a garantia de recompra daquele título. E quando ele dá garantia de recompra, o que ele está fazendo? Ele está me dando mais liquidez para aquele título público que eu comprei do governo. Então, a gente se sente mais seguro de emprestar, de comprar um título público, que sabe que a qualquer momento que eu precisar de vender, eu vou ter alguém querendo comprar. O governo vai me garantir que ele vai comprar. Se ninguém quiser comprar, ele compra. Beleza, pessoal? Então, ele também cria essa liquidez, dando essa garantia de recompra do título. Com isso, ele gera mais liquidez no mercado. Tá? Ele faz com que os títulos públicos dele circulem mais, sejam mais comprados e mais vendidos. Que ele mesmo garante a recompra. Ok, gente? Tá? O pessoal já deu o nosso horário? Como é que tá? Que hora que termina mesmo? É 8h30 mesmo. É isso mesmo? Tá na hora? Então? Tá na hora, gente? Deu 8h30 aqui, não deu? Tá na hora. Deu 8h30. Bom, então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui, então, tá? Isso. Na aula que vem eu continuo com vocês esse capítulo. Eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 2 do livro, né, do livro texto que a gente está utilizando, que é esse aqui, Mercado Financeiro, do Assaf Neto. Tá? Se vocês quiserem adiantando, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem uma resenha desse capítulo também. Tá? Uma atividade avaliativa dos outros pontos que eu tenho para distribuir. Tá? Quem quiser adiantando pode fazer também. E depois a gente agenda a entrega para vocês. Tá joia? Beleza? Você quer do capítulo 2, é isso? É, do capítulo 2, tá? E aí eu vou marcar na próxima aula uma outra data para vocês entregarem. Não vou falar agora, Beleza. já que vocês já têm uma outra para entregar. Tá? Tá Beleza. Tá joia, gente? E Tudo daqui certo, a pouquinho- professor. daqui a pouquinho, pessoal, eu posto para vocês lá no canal do YouTube que eu criei, lá na página que eu criei dessa matéria, eu posto para vocês lá essa aula aqui. Daqui a pouquinho eu disponibilizo ela lá para vocês. Tá bom? Obrigada, Ok. professor. Boa noite, professor. Boa noite. Gente, obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada. A gente se vê daqui a 15 dias, então. Tchau, tchau. Nu, Tchau. 15 dias, né? eu esqueço. Fica estranho, né? Essa diferença tão grande, né? Fica estranho. Mas tá joia, pessoal. Então, até a próxima aí. Obrigado para vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente.